Superação, Made, capítulo 7. O último emprego da Terra. Após um mês, a promessa de Jane de mais trabalho não se cumpriu. Não parecia que ela gostava de mim de verdade, por qualquer motivo. Talvez eu não falasse o suficiente, ou não me importasse o suficiente com a fulana que saiu com Beltrano. Talvez minha irritação a respeito do horário irregular de trabalho, que tornava impossível fazer um orçamento e planejar a creche, tenha ficado muito explícita, ou, de modo geral, talvez eu fosse mal-humorada demais. Assim, eu pegava o máximo de trabalhos de Jane que conseguia, aturando sua falta de capacidade de gestão. Angela se tornara tão irresponsável que Jane começou a mandar os trabalhos por mensagens de texto para mim, à noite. Eu ansiava por um horário convencional de trabalho, sobretudo porque as 20 horas semanais que Jane projetou originalmente se transformaram em 10 ou menos, que dependiam de Angela aparecer para trabalhar. Mas essa questão permanecia sem solução. Eu não podia reclamar de ter de ficar sentada do lado de fora da casa de Angela por 15 minutos de manhã, esperando que ela se vestisse, o que nos fazia chegar atrasadas à casa. Jane achava que quem reclamava não tinha espírito de equipe. Quando Angela ostentou o quanto estava feliz por ser paga por baixo dos panos, a fim de conseguir mais dinheiro do governo, as juntas dos meus dedos, já firmes no volante, ficaram brancas. Seu grau de alívio em relação a isso me incomodava. Começava a dar a impressão de que devíamos cuidar uma da outra, mas eu estava mais preocupada em cuidar de Mia e com o que viria pela frente. Enquanto isso, Travis lidava com o meu emprego como se fosse um clube do livro, algo que me mantinha afastada do trabalho importante em casa, na fazenda. Lutei para manter o ritmo dos cuidados com Mia, enquanto mantinha a casa limpa, e minha raiva crescia sempre que Travis olhava para mim na expectativa de que eu alimentasse os cavalos. Quanto mais tumultuada ficava minha vida em casa, como a esposa do fazendeiro, menos certeza e segurança eu tinha sobre o tempo que ainda nos restava na casa de Travis. Minha capacidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, era minha única rede de proteção, caso perdêssemos novamente o chão. E Jane não estava oferecendo bastante para nos sustentar, muito pelo contrário. A Classic Clean, uma companhia de limpeza autorizada e segurada, quase sempre tinha um anúncio nos classificados: precisa-se de faxineiras. Lia-se em negrito. Eu sempre pensava em responder ao anúncio se os trabalhos de Jane não dessem certo. Agora chegara o momento. Oi, Stephanie, certo? Disse a mulher que atendeu à porta. Foi fácil achar o lugar? Sei que pode ser meio confuso com todos esses prédios. Tentei dar um sorriso cordial, muito embora estivesse acabado de brigar com Travis a ponto de chorar por causa do rastro da lama que ele espalhara pela cozinha. Suas orientações foram perfeitas, respondi, e a mulher pareceu satisfeita. Sou Lonnie, disse ela, estendendo a mão. Diretora de recursos humanos da Classic Clean. Estendi a mão para apertar a dela e depois lhe entreguei meu currículo. Lonnie pareceu surpresa, como se não visse muitos assim. Olha bem para você, disse ela, aparentemente satisfeita. Era como se fosse o último emprego da Terra. Qualquer dinheiro que eu conseguisse me pouparia de telefonar novamente para uma lista de abrigos para sem-teto. O que me deixava nervosa e com raiva de mim mesma por acabar nesta situação. Um horário convencional e um emprego de verdade seriam minha passagem para a independência e, por fim, nossa sobrevivência. Nosso futuro dependia disso. Com o sinal na cabeça, Lune apontou para uma mesa na parte de trás da área dos escritórios, montada em um de dois anexos grandes. Por telefone, ela havia me dito que a empresa funcionava de um escritório na casa da Pam, a dona. Por que não se senta e começa a preencher a ficha?
Precisamos que você concorde com uma verificação de antecedentes criminais também, certo? Concordei com a cabeça e fiz o que ela pediu. Depois de um tempo, Lune veio e se sentou perto de mim. Provavelmente, pelo sotaque, você já sabe que eu sou de Jersey, começou ela. Era verdade, ela tinha a voz da irmã mais nova de Danny DeVito. Lune era baixa e atarracada, com cabelos pretos cacheados em um corte mulê, o tipo de pessoa que era melhor não contrariar. Ela era direta e objetiva, falava rápido e fazia pausas para me dar tempo de processar o que ela dizia, levantando as sobrancelhas para ouvir o meu certo antes de continuar. Esse é nosso horário, disse Lune, referindo-se a um quadro de avisos atrás da sua mesa, tão grande que ela precisava de uma escadinha para alcançar a parte de cima. O nome de cada cliente fica na etiqueta laminada e eles se alternam pelas semanas A, B, C e D. Como você pode ver aqui pela seta, atualmente estamos na semana C. Alguns clientes são mensais, alguns semanais, mas a maioria é quinzenal. Portanto, 2 vezes por mês. Cada faxineira é identificada com um ponto colorido para sabermos qual faxineira está com quem. Ela parou e olhou para mim. Eu estava perto dela, em pé, com as mãos fechadas à minha frente. Entende o que eu estou dizendo? Perguntou ela, e eu fiz que sim, com a cabeça. Então, se você passar na verificação de antecedentes criminais, não estou dizendo que acho que não vai, mas sabe, às vezes ficamos surpresas com o que descobrimos. Ela parou e riu de si mesma. Mas de qualquer modo, depois que você passar, vamos chamá-la aqui, entregar uma cesta, aspirador e algumas camisas. Qual é seu tamanho? Pequeno ou médio? É provável que você não queira pequeno. É bom ter um espaço para respirar. Acho que temos algumas médias. Enfim, alguma pergunta? Eu tinha várias, mas tudo que eu queria saber era quanto ganharia, ou quantas horas trabalharia, ou se eles ofereciam plano de saúde, ou se licença médica era aceitável. Tudo que importava era que a pessoa que eu substituiria era um ponto amarelo. Quer dizer, todos os pontos amarelos naquele quadro agora eram eu, o que significava que eu trabalharia toda quarta, quinta e sexta-feira, e uma vez por mês às segundas-feiras. Lune apontou para um cartaz na parede em que se lia $8,55 a hora, que era o salário atual mínimo no estado de Washington. Você vai começar com isso enquanto estiver em treinamento, disse ela, mas depois sobe para 9. Isso daria 18 mil dólares, 720 mil dólares por ano se eu trabalhasse em período integral, o que não era possível. A política da empresa proibia de trabalhar mais de 6 horas por dia. Qualquer coisa a mais que isso e funcionárias correriam risco de lesão por fadiga, disse ela. Eu também não seria paga pelo deslocamento. Jane adicionava ao meu próximo pagamento as horas que eu passava dirigindo de uma casa para outra, o que me rendia umas 2 pratas extras por dia. Com o novo emprego, às vezes eu gastaria mais 2 horas não remuneradas por dia, dirigindo de um trabalho para o outro, e depois teria que lavar em casa os trapos que usava para trabalhar, com meu próprio sabão em pó e a camisa do uniforme da Classic Clean com um pequeno pássaro bordado perto do nome da empresa. Lune parecia não se importar comigo lá, em pé, estudando o calendário, enquanto continuava a explicar o sistema deles. Muitas casas eram limpas em 2 ou 3 horas. Algumas levavam 4, outras 6 horas. Cada casa para a qual eu seria designada vinha com uma folha impressa detalhando cada cômodo e as instruções para limpá-lo, e quanto tempo deveria levar. Ela pegou uma para me mostrar.
A maioria dos cômodos tinha observações anexadas para alertar as faxineiras sobre os pisos soltos, sobre tirar o pó de lugares frequentemente esquecidos e sobre onde havia lençóis limpos se o cliente se esquecesse de deixá-los à vista. Tudo aquilo que não só esperavam de mim, como também o que eu devia esperar, estava meticulosamente detalhado em preto e branco. Não haveria conversas tarde da noite, nem planejamentos por mensagens de texto. Se eu quisesse, poderia planejar com antecedência e saber que em 3 meses, a partir de agora, na segunda quarta-feira do mês, eu estaria trocando lençóis em uma casa antes de dirigir quase 5 quilômetros até a próxima. Não tinha caído minha ficha do quanto eu precisava desse tipo de constância, de confiabilidade. Quase abracei Lune. Tive que esconder as lágrimas brotando de meus olhos. Lune me ligou no dia seguinte. Eu acabara de limpar uma casa com Ângela e me sentara impaciente dentro do carro, enquanto ela terminava lá dentro, tentando ignorar a possibilidade real de ela estar pegando algo que não lhe pertencesse. Você passou, disse Lune. Eu sabia que não haveria problemas, mas precisamos verificar essas coisas. Ah, eu sei, disse, com vontade de dizer a ela o quanto eu estava feliz por ver que eles procediam assim. Você tem disponibilidade para vir hoje à tarde pegar algumas coisas? Perguntou ela. Pam, a dona não está, mas eu posso deixar você preparada e pronta para começar. Depois, talvez pudéssemos ir até a minha casa. Fica do lado de baixo da rua, a partir daqui, para eu treiná-la um pouco, limpando o banheiro e tirando o pó. Tentei absorver o que ela dizia. Então, significava que eu estava contratada e começaria a trabalhar naquela tarde. Eu tinha um emprego de verdade, com salário e horário fixo. Sim, parece ótimo, respondi, de repente sem ar, quase gritando. Lune riu e me disse para dar uma passada no escritório depois do meio-dia. Na minha adolescência, eu passava as manhãs de sábado fazendo faxina na casa. Mamãe não tirava o roupão até que estivesse terminada. Eu acordava com o cheiro da panqueca com bacon ou linguiça penetrando no meu quarto, ao som do piano de George Winston. Após o café da manhã, todos assumíamos nossas várias tarefas pré-determinadas, com as quais concordávamos de modo relutante. A minha eram os banheiros. Durante um tempo, era apenas o banheiro que dividia com meu irmão, mas minha habilidade era tão grande e mamãe me elogiava tanto que quis limpar o banheiro principal também. Mamãe contaria vantagem às amigas sobre como eu limpava bem uma banheira, tanto que eu chegava a estufar o peito de tanto orgulho. A aparência sempre foi muito importante para mim. Você vai sujá-la, dizia ela sobre qualquer roupa que eu quisesse que fosse branca. E ela não me deixava pintar as unhas quando era menor, sempre via meninas com esmalte lascado e que ficava vulgar. Uma noite de sábado em que eu fiquei na casa dos meus avós, quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, vi vovó pintar as unhas dos pés e das mãos em um rosa intenso e depois pintar cuidadosamente as minhas. Mesmo eu tendo dito a ela que isso deixaria minha mãe louca. Na manhã seguinte, na igreja, sempre que tínhamos de postar as mãos em oração, eu curvava meus dedos para dentro a fim de escondê-los. O método da Classic Clean em relação à casa dos clientes era muito diferente do da Jane. Eu me tornara um fantasma sem nome. Chegava às 9 horas da manhã ou antes das 13, dependendo da agenda dos clientes e se eles queriam ou não estar em casa, mas nunca depois. Era raro eu trabalhar depois das 15h30. Como você sabe, horários de mãe, dissera Lune, quando as crianças estão na escola. Eu tinha que limpar a casa de um jeito específico, da maneira e com a quantidade de tempo iguais às da pessoa que vinha antes de mim, a fim de evitar que quaisquer diferenças entre faxineiras não fossem notadas.
Precisava ser cuidadosa e ter um olhar afiado. A superfície do fogão tinha que ser impecavelmente lustrada, as almofadas afofadas a cada visita e os papéis higiênicos dobrados, formando um pequeno triângulo exatamente do mesmo jeito, todas as vezes. Meu teste inicial de treinamento foi limpar a cozinha e os banheiros principais nas casas de Lune e de Pan, onde eu não tinha a menor preocupação de não errar. Ambas as casas eram bem bonitas na floresta, de 2 andares. Não eram enormes, mas também não eram pequenas. Segui o Kia Sportage de Lune até a sua casa, com os meus produtos de limpeza recém-abastecidos, que foram meticulosamente inventariados e registrados em minha ficha de funcionária. 2 garrafas de spray, um frasco de Comet em pó, 2 esponjas, um par de luvas amarelas, 50 panos, 2 espanadores, um aspirador Orec, 2 esfregões e assim por diante. Lone me orientou a usar somente os produtos que me deram e voltar ao escritório para pegar refis quando precisasse. Conversamos um pouco enquanto ela procurava todos os itens de que eu precisava para começar, e mencionei mais tarde, naquele dia, teria de deixar a Mia na casa do pai para passar o fim de semana. Ah, sim, disse Lune. Sei como é, acredite, eu sei. A filha dela estava com 10 anos quando ela se casou de novo, ela me contou. E sabe, Pam, passou pela mesma coisa. Na verdade, ela abriu a empresa com a mãe solo. Aposto, ela abriu a empresa como mãe solo. Aposto que você e ela terão muito que conversar. Jane era mãe solo também? Eu me perguntava o quanto era normal para faxineiras serem mães desalojadas, presas entre o trabalho doméstico e a busca por empregos que pagassem um salário decente. Esse emprego parecia o último recurso. Lune me fez ligar para o escritório do telefone da casa dela para marcar oficialmente a hora inicial. Oi, disse eu. Quando a mensagem terminou, ouvi um bip. Aqui é Stephen Land e estou começando na casa de Lune, disse antes de desligar. Não, disse Lune, com tanta seriedade que eu dei um pulo. É para você dizer a data e a hora. Então ela mesma se corrigiu com rapidez. Bem, de qualquer modo, ele diz a data e a hora depois de reproduzir a mensagem. Mas você terá que fazer isso sempre que começar e terminar, e tem que ser do telefone fixo deles, para aparecer no identificador de chamadas. É só um jeito de mantermos as coisas sob controle. Acenei a cabeça, meus olhos um pouco arregalados. Ela já havia me dito tudo isso antes ao entregar o fichário cheio de folhas de clientes a quem eu estava designada, mas a informação se perdeu no meio de tantas outras. Com todas essas instruções, tive a sensação de que ela precisava ser muito repetitiva em geral. Lune me apontou o banheiro na outra ponta do corredor, a partir da minúscula cozinha. Nesse banheiro você precisa prestar atenção, especialmente nas bancadas e na parede de trás da pia. Ela usava muito spray para cabelo, disse, conforme ficou evidente pelas 2 latas de água net guardadas com cuidado no armário de espelho. No mais, tudo aqui é bem comum, sabe? O vaso, o banheiro, o chuveiro. Ela bateu de leve no meu ombro. É só fazer o seu trabalho e me chamar depois para verificar o seu trabalho. Anos antes de ficar grávida de Mia, eu me inscrevia na filial local do serviço de limpeza Mary Maids, desesperada para deixar de trabalhar em cafeterias. Passei meu primeiro dia no escritório assistindo a vídeos de treinamento, uma loira usando uma camisa polo verde militar por dentro de uma calça caque, que sorria ao colocar as joelheiras, enquanto uma narradora pedante dizia: "Como limpamos pisos?" Isso mesmo, com mãos e joelhos. Eu senti vergonha alheia, mas parte do vídeo de treinamento se provou incrivelmente útil. Cada passo, cada espaço, cada cômodo, cada piso continha um mapa de quadrantes. A Mary Maids instruía suas faxineiras a trabalhar em uma única direção, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Desde então, sempre que eu limpava o que quer que fosse,
Não conseguia tirar o vídeo da cabeça. Começava no canto superior esquerdo, avançava pela horizontal e pela vertical até terminar o trabalho. De maneira quase instintiva, fiz o mesmo com o banheiro de Lune, começando pelo lado esquerdo da porta do cômodo, pelo lado esquerdo do topo do espelho e continuei a partir dali. Qualquer spray que não cabia dentro do espelho ficava em uma superfície que também seria limpa. Isso também dificultava esquecer-me de ligar algum ponto. O trabalho de uma criada, em essência, é trocar cada centímetro quadrado da superfície de uma casa. É tocar. O trabalho de uma criada, em essência, é tocar cada centímetro quadrado da superfície de uma casa. Com algumas casas com 4 quartos, 2 banheiros completos, 2 lavabos, uma cozinha e sala de jantar, de estar e o quarto da bagunça, é fácil se sentir sobrecarregado com a quantidade de centímetros quadrados e como se certificar de que tudo ficou limpo. Quando disse a Lune que havia terminado no banheiro, ela apertou os lábios enquanto se preparava para inspecionar meu trabalho. Apenas alguns segundos depois de desaparecer dentro do banheiro, ela gritou: Stephanie! Entrei atrás dela correndo. De frente para o espelho, ela se inclinou, retornou à posição original rapidamente, então se inclinou e me pediu que eu fizesse o mesmo. Com o dedo, ela apontava para as partes do espelho que eu tinha esquecido e que só podiam ser vistas de um ângulo mais baixo. Depois, ela passou a mão pela bancada. Você precisa refazer tudo, disse ela balançando a cabeça. Lave bem o spray de cabelo que cai na bancada e na parede. Arregalei os olhos. Eu me esquecera da parede. Ela me fez passar a mão na bancada para sentir a superfície grudenta e disse para fazer o mesmo no banheiro todo. O spray estava literalmente por toda parte, até atrás da privada, outro lugar que eu tinha esquecido. Mas a banheira e o chuveiro estão ótimos, disse ela, batendo de novo no meu ombro antes de me deixar só. De pé no banheiro vazio, olhando fixo para o meu reflexo no espelho, pensei na minha mãe contando vantagem para as amigas. Com certeza, Stephanie sabe fazer uma banheira de brilhar, diria a elas. Agora meu reflexo mostrava uma pessoa humilhada, curvada, que queria fugir não somente de ter que limpar o banheiro de outra mulher, enquanto ela ficava sentada em outro cômodo vendo um catálogo, mas também do fato dela ter me dito para fazer aquilo de novo. Assim que comecei a acumular uma quantidade decente de horas de trabalho, Jane me despediu. Por mensagem de texto, é claro, enviada às 8 da noite, após eu recusar uma casa que ela agendou para o dia seguinte. Eu tinha uma faxina para a Classic Clean, da qual ela sabia e tinha se esquecido, mas de qualquer modo usou isso contra mim. Consegui esse cliente só porque você disse que precisava de mais horas, escreveu ela. Assim não vai dar certo. Preciso de alguém que trabalhe em equipe. Não me defendi, sabendo que Lune ficaria satisfeita em me ter só para ela. O pagamento na Classic Clean era inferior, mas sua natureza organizada e a prática o compensava. Por hora, pelo menos, eu precisava disso. Era tudo o que eu tinha.